Fala pessoal, como prometido, agora vamos provar a fórmula do número de diagonais usando o princípio da indução finita. Bom, para quem me acompanha, sabe que o princípio da indução finita ele precisa de 3 etapas básicas. A primeira etapa consiste em fazermos o caso base. O caso base ele é uma testagem que a gente faz para o primeiro número natural pelo qual aquela propriedade é satisfeita. Como aqui a gente está trabalhando o número de diagonais de polígonos, nesse caso, pela natureza desse problema, o nosso caso base ele vai ser para n maior ou igual a 3. Então, o nosso caso base vai ser para p de 3, que é o primeiro número natural que nós conseguimos fazer polígono, porque polígono só faz sentido se tiver 3 lados, a partir de 3 lados. Com 2 lados é um ângulo só que forma. Então, o primeiro polígono que a gente tem é o triângulo. Então, nosso caso base vai ser para n igual a 3, porque a natureza do problema nos remete a números naturais maiores ou iguais a 3. A segunda etapa é chamada de hipótese de indução. Na hipótese de indução, a gente admite como verdade o que nós estamos querendo provar, só que não para todos os polinômios, A gente quer provar aqui para todos, mas a gente admite que pelo menos para algum aquilo vale. E por que a gente pode dizer que vale para pelo menos algum? Ou seja, porque a gente testou no caso base. Então, nota que a gente só pode usar a hipótese caso a gente tenha feito um teste com algum número natural para saber se realmente aquilo vale. E depois da hipótese, a gente vem para transformar nossa hipótese na tese, que é fazer a passagem da propriedade P de n para a P de n mais 1. Ou seja, se uma determinada propriedade vale para o número natural, ela também vai valer para o seu sucessor. E aqui a gente vai fazer a nossa demonstração. Pronto. Mas quem é P de n? P de n é essa propriedade aqui, que é a nossa igualdade. Então, P de n vai ser nossa igualdade aqui do número de diagonais de um polígono de n lados. Então, vamos começar fazendo o caso base. Tá? O caso base, como a gente sabe, a gente vai fazer P de 3, que é quando o número é n igual a 3. Isso vai dar o T de 3, que é o número de diagonais de um polígono de 3 lados. Então, onde for n, a gente coloca 3. Então, no lugar desse n é 3. Aqui também é 3, vai ficar 3 menos 3 sobre 2. 3 menos 3 dá 0. 3 vezes 0 é 0. E dividido para 2 também é 0. Então, um polígono de 3 lados tem 0 diagonais. E isso é verdade. Um triângulo não tem diagonal. Olha, eu fiz um triângulo, um polígono de 3 lados. E a gente nota que do vértice A, a gente só pode ir para o vértice B ou C, sendo que nenhum deles é diagonal. É sempre lado. Por isso, o triângulo não tem diagonais. Indo para a segunda etapa, que é a hipótese de indução. Então, a hipótese de indução vai ser assim. Suponhamos que P de n, que é essa propriedade, seja válida para algum n natural. Tá? Nota que eu estou falando que é válida para algum n natural. Não estou dizendo que ainda é para todos. Pelo menos para o 3, para o triângulo, isso é válido. Então,
a gente está supondo que seja válida e é válida para 1. Agora, a nossa terceira etapa, ela consiste em fazer a passagem, né, P de n, para P de n mais 1. A gente deve mostrar, vou escrever aqui, ó, devemos mostrar que se o número de diagonais de um polígono de n lados é igual a n, que multiplica n menos 3 sobre 2, então o número de diagonais de um polígono de n mais 1 lados vai ser igual aos sucessores de n aqui. Então, o sucessor de n é n mais 1 e o sucessor de n menos 3 é n menos 2 sobre 2. Se nessa etapa aqui você ficou confuso, porque eu falei sucessor de n menos 3, que na verdade é o sucessor de n, né? Então, o sucessor de n é n mais 1, bota n mais 1 no lugar. O sucessor de n é n mais 1, só que n mais 1 menos 3 é n menos 2. Tá? Aí pronto, depois que a gente respeitou essas 3 primeiras etapas, elas são obrigatórias, né? É o procedimento padrão. Você testa, hipótese e fazer a demonstração. Então, agora a gente vai para a nossa demonstração. A demonstração, ela tem um ponto de partida que é da verdade que a gente tem. A única verdade que eu tenho, e em qualquer problema matemático, eu sempre vou utilizar a hipótese. Então, usando a hipótese, né, vou botar aqui, ó, pela hipótese, vou chamar de HI. Tá? Pela hipótese de indução, temos o seguinte. O que a hipótese de indução diz? Que o número de diagonais de um polígono de n lados é n, que multiplica n menos 3 sobre 2. Tá? Então, isso eu posso usar. Agora, eu tenho que fazer a passagem para transformar o número de diagonais de n para n mais 1. Então, eu vou escrever aqui, ó, d de n mais 1. Vou botar em outra cor aqui, ó, n mais 1. Isso vai ser igual a... Aí, agora a gente precisa fazer uma análise, né? Vai ter que fazer um estudo geométrico. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando com álgebra, é só, né, o que você soma de um lado, você soma do outro, porque você tem a propriedade, né, das equações. Né? Se você soma dos dois lados, não altera. Se você subtrai, não altera. Se multiplica, não altera a igualdade. Nesse caso, a gente está trabalhando não é com uma igualdade comum, não é com uma expressão comum. Né? A gente está trabalhando com uma propriedade característica de um polígono de n lados. Então, quando eu coloco um lado a mais nesse polígono, o que acontece com o número de diagonais? Então, eu preciso equilibrar isso. Para isso, eu tenho que fazer essa análise geométrica. Bom, olhando aqui, a gente tem um polígono com n lados, tá? Visivelmente, aqui é um pentágono. Mas não necessariamente eu estou falando de um pentágono. Eu botei um pontilhado aqui porque isso vai valer para qualquer polígono quando você colocar um número a mais de lados. E a gente precisa saber, quando eu insiro um lado, o que acontece com o número de diagonais. Tá? Observe o seguinte, vamos pensar com ideia de pentágono mesmo, para a gente trabalhar com uma ideia pequena, mas para fazer a amplitude que a gente precisa para passar de um número de vértices n para um número de vértices n mais 1, que a gente vai pensar nos vértices, porque é comum a gente perceber que um polígono de n lados tem n vértices. Então, note o seguinte, vou colocar um ponto aqui, porque se eu quero colocar mais um lado nesse polígono, ele vai precisar necessariamente de mais um vértice. Tá? Note o seguinte, agora eu vou pegar esse
esses segmentos aqui para formar esse novo polígono, né? Lembra que a gente tinha n mais n vértices, agora a gente tem n mais 1, tá? Esse daqui é o meu ponto de ordem n mais 1. Nota o seguinte, que o número de diagonais que eu tinha anteriormente, antes de inserir esse n mais 1, continua sendo diagonais do próximo polígono, né? O que eu tinha antes é diagonal, são todas diagonais do polígono atual de n mais 1 lados. Então, o que eu posso garantir é que o número d, né, que é o número de diagonais do polígono de n lados, é uma das parcelas, né, se a gente separar em uma adição, é uma das parcelas do número total de diagonais que esse polígono vai ter. Então, a gente vai ter o número de diagonais anterior, que a gente conhece esse número. Esse número ele é conhecido por essa fórmula que está na nossa hipótese de indução. Que o número de diagonais de um polígono com n mais 1 lados, ele vai ter o mesmo número de diagonais do anterior, acrescido de algumas, né, acrescentado algumas diagonais. E agora o que eu preciso me atentar? Quantas diagonais esse novo ponto faz com que meu polígono tenha? Nota que todos esses pontos aqui são n, né? Eu tenho n pontos aqui, esse é o n mais 1, eu tenho n pontos. E esse ponto, né, de ordem n mais 1, ele pode fazer diagonal com qualquer outro vértice, qualquer outro dos n's, exceto 2, que é esse aqui, que é o vizinho dele, e esse aqui, que é o outro vizinho dele. Então, já que ele vai lançar diagonais para todos os n's, exceto 2, então vão surgir n menos 2 diagonais novas. E tem um detalhe ainda, esse pontilhado aqui, quando eu tinha um vértice de n lados, esse pontilhado era lado, e ele passou a ser diagonal. E isso vai acontecer sempre, né? Porque se eu inserir um aqui, por exemplo, esse lado passou a ser diagonal do próximo. Isso vai acontecer sempre. Então, vou somar mais um, que é era o lado do anterior, que passou a ser diagonal, né, do n mais 1. Então, é isso que acontece. Coloco um ponto, ele mantém, olha, está em vermelho aqui, ele mantém o número de diagonais do n, que era o enésimo, ele é o n mais 1, né? Mantém, e surgem n menos 2 diagonais, porque ele não pode jogar para os dois vizinhos, tá? Então, eu tinha n, não posso jogar para o da direita, não posso jogar para o da esquerda. E o que era um lado passou a ser diagonal, por isso tem esse mais 1 aqui. Então, vou apagar aqui rapidinho. Bom, e nota que esse número aqui, né, n menos 2 mais 1, menos 2 mais 1 é menos 1. Então, isso é o n menos 1. E agora, então, a gente vai dar prosseguimento à nossa conta. Então, vai ficar d de n mais 1 é igual, botando isso no mesmo denominador, né, esse 2 vai multiplicar lá, né, vai ficar n, que multiplica n menos 3, mais 2 vezes o n menos 1 sobre 2. Fazendo a distributiva aqui, fica n ao quadrado, menos 3n, né? n vezes menos 3 dá menos 3n, mais 2n, né? o 2 vezes n, e 2 vezes o menos 1 dá menos 2. Tudo isso sobre 2. Esse menos 3n mais 2n é menos n. Então, repetindo aqui embaixo, daqui d de n mais 1 é igual a n ao quadrado menos n menos 2 sobre 2. Isso deu um polígono em n do segundo grau. E a gente sabe que um polígono tem a sua forma fatorada como a que multiplica o monômio, né, da sua raiz.
né, as raízes, né? Então, vai ficar n menos uma raiz, n menos a outra raiz. Como o a aqui é 1, então vai ficar n menos uma raiz multiplicado por n menos a outra raiz. É esse polinômio aqui em cima e aqui embaixo a gente faz. As raízes desse polinômio, se fizer pela fórmula de Bhaskara, qualquer coisa que você faça, some produto, as raízes vão dar menos 1 e 2. Nota, fazendo por soma e produto, menos 1 vezes 2 dá menos 2. E menos 1 mais 2 dá 1. E aqui é menos b sobre a é 1. Então, como é menos 1 e 2, então aqui fica n menos menos 1, ou seja, mais 1. E o outro é o 2, fica n menos 2, que era onde que a gente queria chegar. Então, está provado. Então, podemos dizer o seguinte, pelo PIF, que é o princípio da indução finita, D de n, número de diagonais de um polígono de n lados, é n, que multiplica n menos 3 sobre 2, para todo n maior ou igual a 3. Então, ficou provado o que nós queríamos. Só uma coisa, né? Para quem não entendeu essa passagem aqui, pode fazer pela fórmula de Bhaskara. Mas como isso daqui é uma igualdade, eu posso até chamar de equivalência. Isso é equivalente a isso. Mas como é a princípio uma igualdade, a igualdade é porque é igual mesmo. Então, da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, eles são iguais. Então, se daqui para cá você não percebeu, mas se você fizer a distributiva aqui, você fatalmente vai chegar aqui. Né? Fizer n vezes n, n vezes menos 2 e depois fizer as contas, vai dar exatamente isso. Tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, botam nos comentários aí.